funcionários. Como é que tem sido a atuação, como é que tem sido a receptividade desse funcionário que às vezes está desmotivado ou com algum problema, ou sem entender direito como sair de um volume muito grande de trabalho? Como é que tem sido essa atuação? Não raro, os próprios colegas, os magistrados, tendo a vivência das dificuldades na sua unidade judiciária e sabendo que não podem contar com um reforço funcional por conta das limitações orçamentárias do tribunal, esses magistrados vêm procurando o auxílio da corregedoria para que consigam implementar novas rotinas cartorárias e com isso ganhar, otimizar o seu serviço, né? Nós temos uma equipe de funcionários e temos a equipe judicial dos magistrados que busca estabelecer formas de diagnosticar os problemas mais comuns que entravam, que criam gargalos na marcha processual. Isso dentro das rotinas cartorárias. Então, o que ocorre nessas situações é que quando dessas solicitações, alguns juízes da equipe ou os funcionários da equipe se dirigem à unidade e nós fazemos então todo um trabalho para diagnosticar esses vícios do cartório, esses gargalos e buscar as soluções. Inclusive criamos aí uma nova estratégia de produção cartorária que trabalha em síntese com a ideia de uma linha de produção e nós temos aos poucos implementado essa nova rotina de produtividade em várias unidades do Estado com bastante sucesso. Então essa me parece que também é uma atividade muito relevante, considerando que é uma atividade que atua dentro da realidade que nós vivenciamos, que é toda ela permeada pelas limitações decorrentes das limitações orçamentárias. Trocando em miúdos, o ideal, doutores, pelo que eu senti aqui, é produzir mais com o mesmo, otimizar a produtividade do... Mas isso é importante, mas sem os recursos aí, sem aumentar... Sem dúvida. Não dá para se dizer que as medidas não são paliativas, mas nós já estamos trabalhando no limite e buscando extrair mais de pessoas que já trabalham com uma carga de trabalho sensível, muito além do limite muitas vezes. Mas nós estamos extraindo melhores resultados por meio dessas novas técnicas de produtividade. Isso tem dado bons resultados, muito embora o problema estrutural persista, nós reconheçamos essas dificuldades, só que nós temos que trabalhar com a realidade que nós temos hoje. A gente não pode fechar os olhos, e não é pelo fato de nós termos limitações orçamentárias, dificuldades de dar, muitas vezes, aquilo que nós sabemos que é o caso de dar, um reforço de quadro funcional, que não é a missão da corregedoria, é um assunto afeto à presidência. Como nós não podemos fazer isso por conta das limitações, nós temos que, dentro da realidade que vivenciamos, tentar encontrar um caminho melhor dentro daquilo que vivemos, né? E isso tem sido feito com bastante sucesso. Podemos dizer aí, sem maior dificuldade, que nessa gestão, nesse primeiro ano da gestão, nós tivemos a oportunidade de, vamos dizer, salvar aí pelo menos 10 unidades judiciárias que estavam vivendo sérias dificuldades e que, por conta dessas novas rotinas implementadas, passaram a dar uma prestação jurisdicional muito melhor para os jurisdicionados. Como é que funcionou isso, doutores? Se detecta o problema, às vezes por iniciativa do juiz, às vezes até numa correição, imagino. Vai lá, muitas vezes nas correições. Tem alguma coisa errada, aí vai uma equipe... Ora por provocação do próprio magistrado, ora em correição, ora em visita correcional, por conta de reclamações que nós recebemos na corregedoria quanto à morosidade na prestação jurisdicional numa determinada unidade, nós nos encaminhamos àquela unidade, fazemos o diagnóstico, eventualmente esbarramos em alguma resistência dos funcionários, às vezes até do magistrado, mas aos poucos, né, com um bom trabalho de base, a gente acaba conseguindo convencer que aquela realidade não pode perdurar, porque ela não está dando o devido aproveitamento aos funcionários. E aí a gente vai implantando essas novas rotinas e aos poucos os resultados vão vindo, né? É óbvio que não são resultados que se colhem do dia para a noite, às vezes o investimento demora 3, 4, 5 meses, mas as unidades respondem bem e tendem a chegar num patamar médio de prestação jurisdicional. Deixa eu perguntar para o senhor, em que momento, vamos até imaginar um magistrado nos assistindo e ele vendo lá a unidade dele, como é que ele vai saber se a unidade dele está abaixo dessa média,
É possível, por exemplo, num telefonema com o senhor, falar, olha, minha produtividade está tanto do meu corpo de funcionário, como é que se verifica isso? Não sei se tem algum índice objetivo, né? Porque o direito é uma coisa tão subjetiva, tão ligada, às vezes um processo, o senhor demora uma semana para fazer, no outro, meio dia de expediente se resolve. Como é que ele consegue mensurar isso? Olha, nós temos um sistema que vem sendo implantado nessa gestão, que é onde, assim como os juízes têm um movimento, uma planilha de acompanhamento processual, nós estamos tentando oferecer essa planilha, oferecer esse serviço de controle também para os cartórios. E só completando essa informação sobre em que hipótese a gente presta esse auxílio e levando em conta essa questão de como o juiz sabe, um contato com a corregedoria e a disposição de encontrar melhores práticas cartorárias já é suficiente para que a corregedoria avalie essa produção. É evidente que sempre com a iniciativa do juiz e da diretoria do cartório para procurar auxílio é muito mais fácil, porque isso demonstra uma grande receptividade. E isso é uma hipótese muito frequente. E não desmerece ninguém, né, doutor? Ao contrário. Absolutamente. Ao contrário. É estimulante você perceber que uma unidade, compreendendo que precisa melhorar e acreditando que precisa melhorar, assente em ouvir ou concorda em nos ouvir e ouvir as sugestões que a corregedoria tem, que são sempre, nesses casos, sugestões. A corregedoria, quando se dispõe a colaborar com quem pede ajuda, quer sempre oferecer uma alternativa. E muitas vezes a gente percebe que essa receptividade tem um resultado imediato. Sim. Às vezes, 1 mês ou 2 meses depois, já se nota uma agilidade muito grande no funcionamento. Recentemente, numa das nossas correições, de improviso, o Dr. Lepage, que vai vir aqui, montou lá um esqueminha de divisão de trabalho no cartório, foi uma coisa muito agradável de ver. E 2 meses depois, a produtividade do cartório, que está longe, nós somos os primeiros a reconhecer, do que eles querem, do que o cartório quer como ideal de produção, melhorou consideravelmente, a prestação de serviço fluiu muito melhor e o diretor do cartório, os juízes, sentiram isso e o de imediato. O clima entre os funcionários melhorou muito. Sensivelmente se alterou. Os funcionários se sentiram prestigiados pela orientação e por divisarem naquela orientação a possibilidade de ter uma prestação judicional adequada, porque é muito triste para o funcionário vivenciar uma unidade que não tem condição nenhuma de prestar o serviço a que ele se propõe. Não faz bem para ninguém. Exatamente. Ninguém gosta. O funcionário ele vive no dia a dia a linha de frente. Exatamente, é isso que do eu ia judiciário. falar. Ele é o soldado, né? Na frente, atende o balcão, atende a parte, atende o advogado e ele vivencia então essas insatisfações, ele é o receptor primeiro dessas insatisfações. Então a carga fica muito negativa para quem trabalha numa unidade que está mal estruturada. Imagina que sob uma pressão violenta. Exatamente. Tem um juiz cobrando resultado. E nesse caso em particular que foi mencionado pelo Dr. Hamid, foi muito interessante vivenciar essa recepção dos funcionários e a alegria deles de ver que aquilo que a gente estava dando de diretriz para eles poderia significar uma melhora na condição de trabalho que eles vinham desenvolvendo. Tá certo, doutores. Só tenho que parabenizar uma vez mais o trabalho do senhor. Aprendemos muita coisa aqui hoje, que eu acho que nosso telespectador também vai se valer e enxergar a corregedoria com outros olhos, vendo esse brilho nos olhos dos senhores aí, essa vocação brotando aí de juiz de direito mesmo. A gente percebe o amor e o carinho que os senhores têm por essa instituição. Eu gostaria de parabenizá-los aí publicamente. Muito obrigado pela presença do senhor. Queria abrir espaço para as considerações finais. Agradecemos a oportunidade aí. Queremos nos colocar à disposição para quando for necessário, se for o caso, aprofundarmos essa nossa conversa, que foi muito frutífera para todos nós. Tá certo, muito obrigado. Também quero agradecer a oportunidade da corregedoria poder expor aqui as suas práticas, os seus métodos e os seus eventuais acertos. Doutores, eu gostaria uma vez mais de agradecer a presença e assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.